Audiolivro com preparação de Cristiane Batista, inscreva-se, muito obrigada. O aumento do rendimento inconsciente. Carl Jung. Discutimos até aqui todos os fenômenos essenciais que nosso caso nos apresentou e que foram importantes para sua estrutura interna. Talvez fosse bom aduzir breves comentários a certos epifenômenos, o aumento dos rendimentos inconscientes. Neste campo encontramos um ceticismo até certo ponto justificável da parte dos representantes das ciências. A concepção de Dessauer sobre um segundo eu foi logo objeto de muita oposição e acabou sendo rejeitada por diversas correntes como entusiástica demais. Como sabemos, o ocultismo apossou-se por primeiro desse campo e tirou conclusões apressadas de observações duvidosas. Estamos bem longe de poder afirmar algo definitivo, pois ainda não existe material satisfatório. Se entramos no campo do aumento do rendimento inconsciente é só para fazer jus a todos os aspectos do nosso caso. Entendemos por aumento do rendimento inconsciente aquele processo automático cujo resultado não está ao alcance da atividade psíquica consciente do respectivo indivíduo. Aqui se inclui principalmente a leitura do pensamento através de movimentos da mesa. Não sei se existem pessoas que, por meio de conclusões indutivas, podem adivinhar longas séries de ideias a partir dos tremores intencionados. De qualquer forma, pressuposta esta possibilidade, é certo que estas pessoas devem dominar esta rotina a que chegaram por meio de incansável treinamento. Em nosso caso, a rotina deve ser descartada de antemão e não nos resta outra alternativa senão aceitar por ora uma receptividade primária do inconsciente bem superior à do consciente. Esta suposição se baseia em inúmeras observações com sonâmbulos. Basta lembrar as experiências de Binet. Colocava sobre a pele anestesiada do dorso da mão ou do pescoço pequenas letras ou outros objetos, ou ainda pequenos objetos com relevos complicados, e as percepções inconscientes eram registradas por meio de sinais. Com essas experiências chegou à seguinte conclusão: de acordo com meus cálculos, a sensibilidade inconsciente de uma histérica é, em certos momentos, 50 vezes mais aguda do que a da pessoa normal. Outro aumento de rendimento que deve ser levado em conta no nosso caso e no de muitos outros sonâmbulos é o processo conhecido como criptomnésia. Entendemos por criptomnésia a chegada à consciência de uma recordação que não é reconhecida como tal logo de saída, mas só eventualmente depois, através de um novo reconhecimento ou de um raciocínio abstrato. Característico da criptomnésia é que a imagem que surge não traz as marcas distintivas na imagem da memória, isto é, não está ligada ao correspondente complexo supraconsciente do eu. Em geral, distinguimos três caminhos pelos quais a imagem criptomnésica chega à consciência. A imagem entra na consciência sem a intermediação das esferas dos sentidos, intrapsiquicamente. É uma ideia repentina cujo nexo causal está oculto ao indivíduo em questão. Neste aspecto, a criptomnésia é um evento bastante comum e intimamente ligado aos processos psíquicos normais. Muitas vezes ela induz a erro o cientista, o escritor ou compositor, fazendo-os crer na originalidade de suas ideias, mas depois vem o crítico e mostra a fonte donde brotaram essas ideias.
Em geral, a formulação individual do autor consegue protegê-lo contra a acusação de plágio e prova sua boa-fé, mas podem existir casos em que a reprodução ocorre inconscientemente, quase palavra por palavra. Se a passagem contiver uma ideia notável, justificar-se a suspeita de plágio mais ou menos consciente, pois uma ideia importante está vinculada ao complexo do eu por numerosas associações, ela foi pensada e repensada em épocas diferentes e em situações diversas, dispondo por isso de inúmeros pontos conectivos em todas as direções. Consequentemente, não pode desaparecer tanto da consciência a ponto de sua continuidade ficar perdida para o campo da memória consciente. Temos, porém, um critério pelo qual se pode reconhecer a qualquer tempo a criptomnésia intrapsíquica também objetivamente. A representação criptomnésica está ligada ao respectivo complexo do eu por um mínimo de associações. A razão disso está na relação do indivíduo com o respectivo objeto, na desproporcionalidade entre interesse e objeto. Há duas possibilidades: a. O objeto merece o interesse, mas, devido à distração ou falta de compreensão, o interesse é pequeno. B. O objeto não merece interesse e, por isso, o interesse é pequeno. Em ambos os casos há uma conexão muito lábil com a consciência, havendo por conseguinte um rápido esquecimento. A frágil ponte logo se destrói e a ideia adquirida afunda no inconsciente, já não sendo acessível à consciência. Se reentrar na consciência, por via da criptomnésia, terá o caráter de algo estranho ou de criação original, porque o caminho pelo qual entrou no subconsciente não pode mais ser encontrado. Além disso, a estranheza e criação original estão muito próximas uma da outra, bastando lembrar os vários testemunhos de naturezas geniais encontrados na beletrística. Possessão do espírito. Com exceção de alguns casos mais notáveis desse tipo, onde persiste a dúvida quanto a tratar-se de criação original ou criptomnésia, há alguns em que uma passagem de conteúdo menos importante foi reproduzida criptomnesicamente, quase ao pé da letra, como no exemplo a seguir. A irmã do poeta, Foster Nietzsche, em resposta à minha pergunta sobre este caso, contou-me que Nietzsche tinha vivo interesse por Justinus Kerner quando esteve com seu avô, o pastor Olar, em Pobler, entre os 12 e 15 anos, mas não mais depois disso. Dificilmente o poeta teria tido a intenção de plagiar o texto de um diário de bordo e, mesmo que tivesse sido o caso, teria certamente omitido a referência a caçar lebres, extremamente prosaica e totalmente irrelevante para a situação descrita. Obviamente, ao descrever poeticamente a descida de Zaratustra ao inferno, aquela impressão esquecida de sua juventude introduziu-se, parcial ou totalmente inconsciente, em sua mente. Neste exemplo temos todas as peculiaridades da criptomnésia, um detalhe sem importância que apenas merece ser esquecido o mais rápido possível é, de repente, reproduzido com fidelidade quase literal, enquanto os pontos principais da história são, não poderíamos dizer modificados, mas recriados de uma maneira bem individual. Em torno do cerne individual, em torno da ideia da descida ao inferno, colocam-se, como detalhes pictóricos, aquelas antigas impressões esquecidas de uma situação semelhante. A referida história é, no mais, tão absurda que o jovem, leitor voraz, provavelmente passou por cima dela às pressas, não dedicando ao assunto maior interesse.
Temos aqui o mínimo de conexão associativa exigida, pois não é fácil imaginar maior salto do que este da velha e boba história até a consciência de Nietzsche em 1883. Se considerarmos a disposição de espírito de Nietzsche na época em que escreveu Zaratustra, e o êxtase do poeta que, em mais de um ponto, se aproximava do patológico, esta reminiscência anormal parecerá mais compreensível. As outras possibilidades mencionadas acima, o registro de um objeto, em si não desinteressante, no estado de distração ou de interesse parcial devido à falta de compreensão e sua reprodução criptomnésica é encontrado sobretudo em sonâmbulos e também como curiosidades da beletrística em moribundos. Da rica seleção desses fenômenos, interessa-nos sobretudo o falar em línguas estranhas, o sintoma da assim chamada glossolalia. Encontramos este fenômeno mencionado em todos os casos em que se abordam os respectivos estados de êxtase, é encontrado no Novo Testamento, nas Acta Sanctorum, nos processos das bruxas e, mais recentemente, na vidente de Prevost, em Laura, filha de Jude Edmund, em Ellen Smith de Flournoy, que foi examinada minuciosamente também sob este aspecto, no caso de Bresler que provavelmente é idêntico ao de Goethe do pastor Blumhardt. Conforme mostrou Flournoy, a glossolalia, enquanto se tratar de uma língua realmente autônoma, é um fenômeno criptomnésico, por excelência. Recomendo as explicações muito interessantes desse autor. No nosso caso, a glossolalia só foi observada uma vez, quando as únicas palavras inteligíveis foram as variações jogadas a esmo da palavra vina. A origem dessa palavra é clara. Alguns dias antes, a paciente se aprofundara num atlas de anatomia, no estudo das veias da face, cujos nomes estavam escritos em latim e empregara a palavra vina em seus sonhos, como acontece às vezes também com pessoas sadias. As outras palavras e frase em língua estranha revelam, à primeira vista, sua derivação do francês, idioma familiar à paciente. Infelizmente não possuo a tradução exata das diversas frases porque a paciente não quis dá-la, mas podemos supor que se tratava de fenômeno semelhante à linguagem marciana de Ellen Smith. Flournoy provou que a linguagem marciana nada mais era do que uma tradução infantil do francês, onde só as palavras eram alteradas, mas a sintaxe era exatamente a mesma. Mais provável é a suposição de que a paciente juntou simplesmente uma porção de fonemas com som estrangeiro, mas sem formar realmente palavras, tomou certos tons linguísticos, próprios do francês e do italiano, combinou-os numa espécie de linguagem, exatamente como Ellen Smith, que preenche as lacunas entre as verdadeiras palavras em sânscrito com produtos linguísticos semelhantes que ela mesma inventava. Os nomes estranhos do sistema místico podem ser referidos em grande parte a raízes conhecidas. Os círculos lembram os esquemas das órbitas planetárias, contidos em qualquer atlas escolar. Também a semelhança interna com o comportamento dos planetas em relação ao Sol é bastante óbvia, de modo que não estaremos equivocados se considerarmos os nomes como reminiscências da astronomia popular. Assim se explicam, por exemplo, os nomes Persus, Fenus, Nenus, Sirum, Surus, Fixus e Pix como distorções infantis de Pérseas, Vênus, Sirius e estrelas fixas, analogamente às variações divina.
Magnesor lembra magnetismo, cujo significado místico a paciente obteve da vidente de Prevorst. Câncer, o oposto de Magnesor, e sua primeira sílaba sugere a palavra francesa contra. Raipos e ifonismo lembram hipnose e hipnotismo, sobre cujo sentido ainda circulam nos meios leigos as piores ideias. As frequentes terminações em US e US são as características que normalmente servem ao leigo para distinguir entre palavras latinas e gregas. Os restantes nomes provêm de ilações semelhantes, mas que fogem ao nosso conhecimento. Naturalmente, a modesta glossolalia de nosso caso não pretende ser um paradigma clássico de criptomnésia, pois ela só consiste no emprego inconsciente de diversas impressões, em parte ópticas e em parte acústicas, e todas muito evidentes. 2. A imagem criptomnésica entra na consciência por intermédio dos sentidos, como alucinação. Para este caso, Ellen Smith pode apresentar novamente exemplos clássicos. Lembro o caso, já mencionado acima, com o número 18, confronte com 98. 3. A imagem entra na consciência por intermédio do automatismo motor. Ellen Smith havia perdido um broche de grande estimação, ansiosamente procurado e em vão por toda parte. 10 dias depois, seu guia Leopoldo informou, através da mesa, o lugar onde estava o broche. Seguindo as informações, Ellen encontrou-o de noite, em campo aberto, coberto de areia. Estritamente falando, não se trata, na criptomnésia, de um aumento de rendimento no verdadeiro sentido da palavra, pois a memória consciente não experimenta um aumento em sua função, mas apenas um enriquecimento em seu conteúdo. Através do automatismo, somente algumas áreas, que até então estavam fechadas à consciência, se tornam acessíveis a ela por via indireta. Por isso mesmo, o inconsciente não produz nenhum rendimento que exceda qualitativa ou quantitativamente as capacidades da consciência. A criptomnésia é, portanto, um aumento de rendimento apenas aparente, ao contrário da hipermnésia, que realmente apresenta um aumento de função. Falamos acima de uma receptividade do inconsciente superior à do consciente, sobretudo tratando-se de experiências simples de transmissão de pensamento com números. Como foi dito, não só nossa sonâmbula, mas também um número relativamente grande de pessoas sadias são capazes de adivinhar, a partir dos tremores da mesa, séries mais longas de pensamentos, contanto que não sejam muito complicadas. Estas experiências são, por assim dizer, o protótipo daqueles casos mais raros e incomparavelmente mais espantosos de conhecimento intuitivo que os sonâmbulos às vezes apresentam. Beocchi, em seu livro Eine Selbstschau, mostra-nos que semelhantes fenômenos não estão ligados apenas ao campo do sonambulismo, mas que acontecem também com pessoas não sonambúlicas. A formação desses conhecimentos parece ocorrer de diversas maneiras. A primeira das coisas a ser considerada é a já mencionada acuidade das percepções inconscientes. Depois, é preciso sublinhar a importância da enorme e comprovada sugestionabilidade dos sonâmbulos. O sonâmbulo não só incorpora, por assim dizer, cada ideia sugestiva, mas também vive dentro da sugestão por excelência, dentro da pessoa do médico ou do observador, com aquela entrega, própria do histérico sugestionável. O relacionamento de Frauenhof com Kerner é um belo exemplo do que falamos.
Não é de estranhar que nestes casos haja um elevado grau de concordância de associações, um fato que Richer, por exemplo, deveria ter levado mais em consideração em suas experiências sobre transmissão de pensamentos. Finalmente, há casos de aumento de rendimento sonambúlico que não podem ser explicados apenas pela hiperestesia da atividade inconsciente dos sentidos e pela concordância de associações, mas que pressupõem uma atividade intelectual bem desenvolvida do inconsciente. Decifrar os tremores intencionados exige uma acuidade não apenas extraordinariamente sensível, mas também sensorial, que possibilite a combinação das percepções individuais com a unidade fechada do pensamento, se é que podemos colocar o processo de conhecimento no campo do inconsciente em analogia com o processo de conhecimento do consciente. Além disso, é preciso ter em mente a possibilidade de que, no inconsciente, os sentimentos e conceitos não se acham tão claramente separados e, eventualmente, podem ser uma coisa só. A exaltação intelectual que muitos sonâmbulos mostram no êxtase é um fato sem dúvida raro, mas observado com toda certeza. E eu gostaria de considerar o esquema criado por nossa paciente como um caso de aumento de rendimento que ultrapassa sua inteligência normal. Já vimos de onde procederia parte daquele esquema. Uma segunda fonte poderiam ser os círculos vitais de Frau Alf que estão desenhados no livro de Kerner. Com esses pontos de referência, parece estar determinada a forma externa. Conforme já observamos na exposição do caso, a ideia do dualismo provém dos fragmentos de conversas que a paciente ouvia no estado sonhador, após os seus êxtases. Com isso, termina meu conhecimento das fontes em que a paciente se abastecia. Ela não sabia dizer de onde provinha a ideia básica. Naturalmente vasculhei toda a literatura ocultista naquilo que poderia ser de interesse para o meu assunto e descobri uma porção de paralelos com nosso sistema gnóstico, datando de diferentes séculos, mas espalhados em todo tipo de publicações, na maioria totalmente inacessíveis à paciente. Além disso, considerando sua pouca idade e seu meio ambiente, este tipo de estudo fica excluído de antemão. Uma rápida análise do sistema, à luz das explicações dadas pela paciente, mostra quanta inteligência foi empregada na sua construção. Quanto valor deve ser atribuído ao rendimento intelectual, é questão de gosto pessoal. Em todos os casos, levando em conta a idade e mentalidade da paciente, deve ser considerado como algo fora do comum. Conclusão. Longe estou de acreditar que com este trabalho tenha conseguido um resultado definitivo ou cientificamente satisfatório. Meu esforço visou sobretudo a opinião superficial daqueles que dedicam aos fenômenos chamados ocultos nada mais que um sorriso de escárnio, e também teve como objetivo mostrar as várias conexões que existem entre esses fenômenos e o campo experimental do médico e da psicologia e, finalmente, apontar para as diversas questões de peso que este campo inexplorado ainda nos reserva. Este trabalho me convenceu de que neste campo está amadurecendo rica colheita para a psicologia experimental e que nossa ciência alemã se interessa muito pouco por este problema. Este escasso interesse da ciência alemã levou-me a discutir um caso de sonambulismo a partir do campo puramente patológico, a fim de orientar para a patologia a situação dos sonâmbulos em geral.
Espero que meu trabalho ajude a ciência a encontrar caminhos que a levem a compreender e assimilar sempre mais a psicologia do inconsciente. Erros histéricos de leitura. No comentário que fez ao meu trabalho sobre a psicologia e patologia dos fenômenos chamados ocultos, o Sr. Han interpretou de maneira equivocada minha concepção de erros histéricos de leitura. Considerando este fenômeno como sendo de importância fundamental, seja-me dado expor mais uma vez o meu ponto de vista. Minha paciente cometia na escola erros de leitura com espantosa frequência e sempre de maneira bem determinada, substituía a respectiva palavra pela correspondente em dialeto suíço, assim, por exemplo, em vez de trepe, escada, dizia stid, e em vez de exige, cabra, dizia geis, etc. As expressões são absolutamente sinônimas. Quando, pois, é reproduzida a palavra stid, demonstra-se que foi entendido o sentido da palavra trepe. Para explicar este fenômeno só vejo duas possibilidades. A palavra trepe é entendida correta e conscientemente. Neste caso não há razão alguma para a pessoa sadia reproduzir a palavra de modo errado, isto é, usar o dialeto correspondente. Mas com minha paciente introduzia-se furtivamente a palavra dialetal. 2. A palavra trepe não é entendida corretamente. Neste caso, qualquer pessoa normal reproduzirá dísporitos que se assemelham à palavra, seja no som ou na forma de escrevê-la, mas nunca reproduzirá uma expressão que em sua forma externa seja bem diferente, porém sinônima quanto ao conteúdo. Já apliquei testes de leitura aos nossos doentes distraídos e incapazes de concentração, paralisia, mania, alcoolismo, demência senil, etc., e, com base nestas centenas de experiências, posso assegurar que este tipo de erro de leitura não ocorre com pessoas que não sejam histéricas. Todo erro de leitura cometido no estado de distração é um erro de leitura com base numa semelhança de som ou da forma de escrever a palavra. Em pessoas normais é geralmente causado por constelação momentânea. Esta regra pude constatá-la também muitas vezes nos meus experimentos de associação, realizados no estado de distração. Se, portanto, minha paciente reproduz, em vez das palavras alemãs, as palavras do dialeto e não se dá conta desses erros muito frequentes, verifica-se antes de mais nada uma deficiência no controle acústico do que é falado. Em segundo lugar, a expressão sinônima mostra que o sentido da impressão óptica foi entendido corretamente. Só que foi reproduzido de maneira errada. Onde está a causa do erro? Em meu trabalho deixei a questão aberta, mas comentei em grandes traços que se tratava aqui de um fenômeno automático cuja localização não conseguia detectar corretamente naquela época. A explicação mais provável é a seguinte: sabemos por experiência diária que o erro comum de leitura perturba antes de tudo e quase exclusivamente a conexão significativa, pois em lugar da palavra correta entra outra que seja afim, tanto no som quanto em sua forma externa. O erro de falar uma palavra que se lê corretamente segue a mesma regra. Quando acontece a um suíço o que é bastante frequente usar uma palavra do dialeto, isto, em primeiro lugar, ocorre raríssimas vezes na leitura em voz alta e, em segundo lugar, as palavras objeto da troca são, na maioria das vezes, aquelas que têm grande afinidade fonética.
Isto não se pode dizer do exemplo que escolhi de propósito, Ziegiges. Para explicar esta troca há que se admitir um algo mais. Este algo mais é a disposição tipicamente histérica da paciente. A paciente sonhadora, algo dopada, lê mecanicamente, a compreensão do respectivo sentido é, portanto, praticamente nula. Enquanto a consciência se ocupa com outra coisa bem diferente, os processos psíquicos estimulados pela leitura continuam apagados e indistintos. Em pessoas normais e doentes, distraídas, mas não histéricas, esses processos psíquicos fracamente acentuados dão origem a enganos com base na semelhança de som ou forma, sendo falseada a reprodução às custas da conexão significativa. Com minha paciente aconteceu o contrário, a conexão formal foi completamente dissolvida, permanecendo contudo a conexão significativa. Este comportamento só se explica pela hipótese de uma divisão da consciência, isto é, ao lado do complexo do eu que segue suas próprias representações, existe um outro complexo de consciência que lê, entende corretamente e se permite algumas modificações de expressão, como ocorre muitas vezes com complexos que funcionam automaticamente. O erro histérico de leitura distingue-se de todos os outros erros de leitura pelo fato de, na reprodução, manter-se o sentido, apesar do erro de leitura. Se o Sr. Han não entende esta automatização das funções psíquicas, tão conhecida na psicopatologia da histeria, recomendo-lhe o estudo da literatura especializada e também alguma observação prática que ele mesmo pode fazer. A literatura e a realidade são pródigas em fenômenos análogos. O motivo pelo qual atribuo particular valor ao erro histérico de leitura é que ele demonstra, de certa forma, enuncia a separação das funções psíquicas do complexo do eu, tão característica da histeria, e demonstra, portanto, a forte tendência dos elementos psíquicos para a autonomia. Em meu trabalho, citei à guisa de analogia as observações de Binet, que espetou com agulha a mão anestesiada, separada do complexo do eu, mas oculta por um anteparo, de determinada pessoa. Entre mentes esta pessoa de repente pensou numa série de pontos, cujo número correspondeu exatamente ao número das agulhadas, ou Binet me ria nos dedos da pessoa e esta pensava em paus ou colunas, ou a mão anestesiada foi levada a escrever salpetriere e a pessoa viu diante de si esta palavra escrita em letras brancas sobre um fundo preto. O Sr. Han é de opinião que nestas observações se trata de algo essencialmente diferente do que acontece no erro de leitura. Mas o que seria este algo? O Sr. Han não o disse. As experiências de Binet mostram que o complexo da consciência, separado do complexo do eu, e disso depende a anestesia do braço, percebe as coisas corretamente, reproduzindo-as, porém, de forma modificada. O complexo do eu de minha paciente foi obrigado, por outras representações, a desviar-se do ato de ler, mas o ato continua automaticamente, forma um pequeno e autônomo complexo da consciência que entende corretamente, mas reproduz de forma modificada. Portanto, o tipo de processo é o mesmo, justificando-se plenamente a citação das experiências de Binet. Este tipo se repete em todos os campos possíveis da histeria, assim, por exemplo, as sistemáticas respostas irrelevantes dos histéricos que só recentemente foram publicadas também cabem aqui.
Gostaria de sublinhar também que o principal acento de meu trabalho está no registro, o mais minucioso possível, e na análise dos diversos fenômenos psicológicos que estão intimamente ligados ao desenvolvimento do caráter que ocorre nesta idade. A análise do quadro clínico não se baseia em autores franceses, como diz o Sr. Rand, mas nas pesquisas de Freud sobre a histeria. O Sr. Rand gostaria de ver a análise mais ampla ainda e mais precisa. Ficaria muito grato ao Sr. Rand se, juntamente com sua crítica, indicasse novos caminhos de pesquisa neste campo tão difícil.